Texto 4, CMC. A dificuldade e a felicidade. A felicidade se encontrou com a dificuldade e falou: você atrapalha a minha existência. A dificuldade, muito difícil que era, em vez de responder, criou um caos. Colocou 10 pedras enormes no caminho da felicidade. A felicidade, que já estava com as asas meio tortas de tanto levar pedrada, pulou 1, 2, 3, 4, 5, e quando chegou na sexta, ufa, descansou e reclamou um pouco. Você não me deixa passar, saia do meu caminho. Então a dificuldade, chatinha e difícil que era, continuou calada e colocou mais 12 pedras no caminho da felicidade. A felicidade puxou outra vez a alavanca da determinação e começou a pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ufa! Na hora da oitava, deitou-se e pensou: estou cansada, por que ela não sai do meu caminho? Aí a dificuldade colocou mais 14 pedras enormes na estrada. A felicidade levantou-se, determinada e séria, começou a pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Exausta, chegou a pular 13 pedras. E quando já estava quase na última, ops! Deu de cara de novo com a dificuldade. O que é isto? Não acredito! Outra vez você no meu caminho? A felicidade não vacilou, respirou fundo, sorriu e alavancou a força necessária para pular a última pedra. A dificuldade ficou parada, olhando e disse apenas: eu existo para que você me vença, não para impedir a sua passagem. A felicidade então prosseguiu mais feliz. Sabia agora como pular as pedras que iria encontrar pela estrada. Uma estrada muito, muito longa. E a partir aqui então da leitura do texto 4 da prova do Colégio Militar de Curitiba do ano de 2021 para ingresso em 2022, nós responderemos as questões 22 e 23. Questão 22 CMC. A fábula é um gênero textual com caráter educativo, ou seja, ao final apresenta um ensinamento relacionado ao nosso cotidiano. Com base na leitura da fábula A Dificuldade e a Felicidade, texto 4, assinale a alternativa correta. Então veja aqui que a gente tem uma questão de interpretação de texto, né? Com base na leitura do texto, a gente assinala a alternativa correta. As alternativas apresentarão aqui inferências e interpretações a respeito do texto, e a gente tem que dizer qual delas está correto, bem tranquilo. Mas prestem bastante atenção, porque a gente tem uma dica aqui nesse enunciado, tá? Ao final apresenta um ensinamento relacionado ao nosso cotidiano. A fábula, então, a gente sabe que é um texto de caráter educativo, que apresenta um ensinamento, e esse ensinamento a gente costuma chamar de a moral da história, certo? Só que ele não está exatamente claro ali naquela situação. Por quê? Porque, enfim, na fábula não precisa necessariamente ficar claro. Geralmente no conto, tá? A gente tem essa moral da história mais clara. Inclusive, por exemplo, na Chapeuzinho Vermelho, no conto original, lá do Charles Perrault, tem inclusive um parágrafo dedicado à moral da história, certo? Aqui a gente não vai ter isso. A gente vai ter uma moral da história mais discreta, tá? Você vai ter que aprender ali você vai ter que interpretar corretamente o texto para conseguir tirar esse ensinamento. Mas enfim, vou demonstrar aqui para vocês, tá? A alternativa A traz a seguinte interpretação, então. A dificuldade criou uma competição com a felicidade e acreditava que iria vencer. Bom, eu chamo isso aqui de interpretação porque isso não está claro no texto, tá certo? Mas está no texto uma informação que desmente isso, tá? Então olha lá. A dificuldade ficou parada, olhando, e disse apenas: eu existo para que você me vença, não para impedir a sua passagem. Então vamos interpretar aqui esse trechinho que eu trouxe do texto. A dificuldade, e com relação, obviamente, aqui à alternativa A. A dificuldade, então, criou uma competição com a felicidade. É o que a alternativa A está dizendo, né? Só que aí que tá. No texto ali, se ela criou uma competição com a felicidade, ela já entrou nessa competição derrotada. Porque, veja, ela fala: eu existo para que você me vença. Então ela já entrou ali se colocando no segundo lugar dessa competição. Então a alternativa A está errada, porque se fosse uma competição, a dificuldade não acreditava que venceria essa competição. E mesmo assim, não é uma competição, beleza? Portanto, então a alternativa A está errada. Agora aqui na alternativa B a gente tem o seguinte, olha lá. A felicidade desistiu no meio do caminho devido ao cansaço. Bom, em um determinado momento ela se mostra cansada. Na verdade, ela está cansada desde o começo da fábula, mas em nenhum momento ela desistiu. Vamos trazer aqui de novo esse trecho. Ó. Ela fala, a felicidade fala, né? Estou cansada. Por que ela não sai do caminho? Nesse momento, então, a felicidade diz, estou cansada. Aí ela desiste? Não, ela até fala, por que ela não sai do caminho? Eu quero continuar seguindo, por que ela não sai do caminho? E aí depois o narrador vem explicar pra gente, né? Aí a dificuldade colocou mais 14 pedras enormes na estrada. A felicidade, né? Que apesar de estar cansada, levantou-se, determinada e séria, começou a pular.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Exausta, chegou a pular 13 pedras. Então veja, para quem tá cansado, a felicidade não desistiu. A felicidade, mesmo cansada, ela pulou e continuou pulando e continuou pulando. E mesmo depois que acabou a história, eu tenho certeza que ela continuou pulando. Beleza? Então aqui a alternativa B está errada. Agora, na alternativa D, tá? Eu pulei essa, obviamente, né? A alternativa D diz o seguinte, ó. As palavras felicidade e dificuldade iniciam com a letra maiúscula, pois a primeira é um narrador. Aqui, essa alternativa é a mais errada dessa questão, porque olha a explicação do porquê se usou uma letra maiúscula. É a primeira, né, a felicidade, é um narrador personagem. Não é por isso que se usa a letra maiúscula, né? Vocês sabem, a gente usa para grafar, por exemplo, nomes de países, nomes próprios, para iniciar período. É para isso que a gente usa a letra maiúscula. A gente não usa a letra maiúscula para destacar um narrador personagem no texto. E outra, no texto aqui nessa fábula a gente não tem um narrador personagem. Nosso narrador é em terceira pessoa onisciente. Ele sabe, inclusive, o que os personagens estão sentindo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem as palavras felicidade e dificuldade, que são substantivos abstratos, certo? Então eles dão ali essa ideia, eles dão um nome a uma ideia, né? A gente não tem como definir exatamente o que é felicidade ou o que é dificuldade. É diferente de cadeira, por exemplo. Eu falo cadeira, você enxerga o desenho de uma cadeira. Seja ela como for, pode ser uma cadeira com rodinhas no pé, pode ser uma cadeira tradicional, mas é uma cadeira. Então a cadeira é um substantivo concreto. Eu falo e você pensa numa imagem concreta. Quando eu falo felicidade, a imagem que vem à sua cabeça agora é a aprovação no CMC. A imagem que vem à minha cabeça agora é o sorriso da minha filha. Então, sabe, a gente tem essas diferenças, a gente não consegue definir felicidade e dificuldade, tá certo? Então, nesse momento aqui, por que está sendo grafado com letra maiúscula? Geralmente não precisa. Porque, na verdade, a felicidade e a dificuldade, elas são as personagens do texto, tá certo? E aí que tá. Elas são personagens, elas assumem formato de pessoas ali, e esses são os nomes próprios dessas pessoas do texto. Então, aquela pessoa ali que está sempre continuando e pulando pedras é a felicidade, a dona felicidade, né? E aquela que está sempre colocando as pedras no caminho é a dona dificuldade, né? É uma pessoa. No caso, a gente pode até inferir que é uma mulher, porque felicidade e dificuldade são substantivos femininos, tá certo? Então, assim, não, as palavras felicidade e dificuldade não iniciam com letra maiúscula por causa do narrador ou qualquer coisa do gênero que apareceu aqui, tá? É só por isso mesmo. São nomes próprios de pessoas que estão dentro do texto. A alternativa D, então, está errada. Agora, a alternativa E vai falar o seguinte, ó. Pode-se inferir que a dificuldade invejava a felicidade, pois se colocou no caminho dela. Bom, não se pode inferir isso de forma alguma, tá? A dificuldade diz o porquê que ela está se colocando no caminho dela. Eu existo para que você me vença, não para impedir sua passagem. E, inclusive, mais depois ali ela fala que é mais para você aprender a pular as pedras no caminho e continuar sendo feliz. Basicamente isso. Então, não, a gente não pode inferir que a dificuldade sentia qualquer coisa pela felicidade. Era só colocando pedra no caminho para a felicidade vencer. Só isso. Beleza? A alternativa E, então, está errada. E agora a alternativa correta, finalmente, professor, alternativa C que diz, ó, a moral implícita nessa fábula é a de que obstáculos no nosso caminho existem para nos ensinar um modo de enfrentá-los. E sim, a moral está implícita, porque a gente não tem um parágrafo específico destacando qual que é a moral da história. Então a moral está implícita nessa fábula, né? Ela não aparece claramente. E aí a moral é que exatamente os obstáculos no nosso caminho existem para nos ensinar o modo de enfrentá-los. Isso está escrito no texto, tá? De outra forma, porque está implícito. Olha lá. Logo no finalzinho ele aparece assim, ó. A felicidade então prosseguiu mais feliz. Sabia agora como pular as pedras que iria encontrar pela estrada. Uma estrada muito, muito longa. E que ela ia continuar com certeza, né? Mas olha lá. Sabia agora como pular as pedras que iria encontrar pela estrada. Então a felicidade foi, né? Ela foi aprendendo a pular esses obstáculos que a dificuldade colocava no caminho dela, certo? E a partir do momento que ela pula um, que ela pula o outro, ela já aprendeu a pular esses obstáculos e aí a dificuldade vai ficando menor, cada vez menor, certo? Então a moral implícita é essa mesmo. Os obstáculos no nosso caminho servem para nos ensinar como enfrentá-los, tá certo? Então, para a questão número 22 aqui da prova do Colégio Militar de Curitiba, de 2021 para ingresso em 2022, a resposta correta é a resposta C.